Agora vamos então passar aí por cada capítulo desse documento, né? Desse currículo da cidade. Bom, o currículo da cidade, no que diz respeito aos povos indígenas, vai ter como referência as bases legais, né, existentes. Então a gente pode começar aí a pensar na Convenção 169 da OIT, né, de 1989, logo depois na LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, né, a Lei 9.394 do ano de 1996. Nós temos também a Declaração, né, Universal dos Direitos Humanos, e as leis 10.639 do ano de 2003 e 11.645 do ano de 2008, né, que é a lei que vai regular o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. O primeiro capítulo tem como título Usando as Palavras Certas, né? E como reflexão, né, do texto, o texto já inicia com uma história, né, contando uma história de um jovem indígena, né, que na escola se apaixona, né, por uma menina branca e declara essa sua paixão a essa menina. E a menina diz que ela não quer ficar com ele, e a justificativa, né, do não é porque ele era índio, né? E então ele fica extremamente chateado e volta para casa pensando e muito triste, né, com o fato dele ter recebido um não pela sua identidade. Ele diz que no caminho ele chegou até considerar no dia seguinte voltar para a escola e trocar a sua identidade, né, e deixar de ser índio. Mas aí ele encontra o avô dele no caminho, um senhor de muita sabedoria que convida ele para um passeio, né, e traz aí reflexões importantes para ele, né, nesse passeio. Bom, essa história, ela já mostra, né, de início, o quanto a palavra é importante. E o texto inicial, né, ele traz essa reflexão de que a palavra ela tem o poder de moldar a mente das pessoas, né? Que as palavras elas podem ser usadas tanto para dignificar, né, como também para desqualificar, né, uma pessoa, né? Então, indígenas, sim, índios, não. O início do texto, né, vai trazer a reflexão aí sobre como as palavras foram utilizadas ao longo da história para desqualificar, né, essa identidade indígena, né, e como as palavras então revelam estereótipos, né, da população indígena, né, que são utilizadas aí muitas vezes como forma de ofensa, né, e desqualificação mesmo da pessoa indígena, né? Então, primeiro aí o texto vai nos mostrar a reflexão aí sobre o termo índio, que ainda hoje é bastante utilizado. E aí ele diz então que não existe índio, né? O texto diz que esse termo índio foi uma criação europeia, né? Então, o termo índio era para representar o selvagem, né? O indivíduo sem cultura, sem educação, né? Então, mostra um pouco de como foi a visão, né, dos portugueses quando chegaram ao Brasil, né? Como os portugueses enxergaram e definiram essa população, né? Então, a palavra índio, né, traz aí para o nosso imaginário, né, um povo selvagem, né, que vive no meio da floresta, né? Então a palavra índio também traz aí a ideia de redução, né? Como se todas as pessoas que existiam aqui no Brasil tivessem uma característica só, né? A gente pode fazer o exercício, né, de pensar em índio e imaginar qual a figura, né, como a gente percebe, né, uma pessoa que a gente chama de índio, né? E aí a gente vai perceber que existe uma redução aí de toda uma diversidade, né? Uma vez que as pessoas que viviam no Brasil, né, quando Portugal chegou até aqui, elas eram diversas, né? Então não era um único grupo de pessoas, né? Então sugere aí a troca, né, da palavra índio, né, como identidade para a palavra indígena, né? E a palavra indígena vai significar nativos, né, povos originários, né? Então vai também considerar a diversidade, né? Uma vez que existem várias etnias, né? Então os índios não têm a mesma característica, né? Eles têm costumes, culturas, né, diferentes, né? A população indígena de forma geral.
Um próximo subtítulo é o subtítulo Qual a sua tribo? Né? É comum a gente ouvir essa expressão, né, dentro da nossa cultura urbana, né? Então, qual é a sua tribo? Né? Existem os emos, os punks, os skatistas, né? Enfim, né? Existem diversas tribos, né? Então, a gente está falando de grupos, né, que são dependentes da cultura urbana. Eles existem e dependem, né, eles existem na cultura urbana. Né? Estamos se referindo, então, a esse grupo de pessoas que compartilham ali dos mesmos costumes, das mesmas atividades, de tribos, né, dentro da cultura urbana. Né? Enquanto a palavra povo é uma palavra que requer uma autonomia. Né? Então, a palavra povo, ela não está inserida dentro de uma cultura urbana, né? A palavra povo demonstra que um povo tem a sua própria cultura, né? O povo tem a sua própria característica cultural, né? Então, já na introdução, a gente encontra aí, né, a reflexão sobre o título, usando as palavras certas, né? E entendendo que nesse momento, né, a palavra é importante, né? Então, a gente usa a palavra para definir uma identidade. Então é importante usar as palavras adequadas para se referir ao povo indígena. É importante lembrar, né, também que existem diferentes etnias, né? Existem diferentes povos indígenas, né? E assim como existem vários povos indígenas, existem também várias línguas indígenas, né? E em torno aí de 274 línguas diferentes, né? Que são divididas em troncos e famílias. Mais um subtítulo para o nosso texto é Muitos povos, muitas línguas. Né? No século XVI, eram mais de 900 povos que falavam em torno de 1.100 línguas e dialetos. Né? A população estimada variou entre 5 e 8 milhões de pessoas, né, aqui no território. Resumo da OCA. Vimos até agora que as palavras são perigosas. Trazem consigo o poder de erguer ou derrubar alguém, seja pessoa, povo ou cultura. Vimos que o uso indevido da palavra índio acabou desqualificando culturas inteiras desde o século XVI, motivado pela sede de riquezas da coroa portuguesa que permitia a escravização de indígenas para o sucesso da empreitada colonialista. Vimos que é preciso conhecer toda a diversidade cultural e linguística se quisermos ser justos com todos estes povos que habitam nossa terra brasileira desde os tempos imemoriais. Lembramos também que é necessário olhar a história sob a ótica dessa gente nativa, indígena, para não cairmos na falsa ideia de que o modo de vida ocidental é o único ponto de referência humana. Por fim, aprendemos que há populações indígenas em franco crescimento. Essas populações enfrentam difíceis problemas para suas sobrevivências, por conta dos projetos econômicos que se estenderam de norte a sul do Brasil e que normalmente atingem os habitantes dessas regiões. Até o próximo vídeo.